Olá, você de casa, muito prazer, seja bem-vindo. A bateria de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito do município de Sidrolândia continua. O nosso entrevistado do dia hoje é o policial rodoviário federal Vladimir Struck, do Patriotas, mas que também detém o controle do Partido Social Liberal, o PSL. Um assunto, inclusive, bastante polêmico, já desde que, na prática, o PSL governa o município de Sidrolândia através do prefeito Marcelo de Araújo Ascoli. A grande pergunta é se o prefeito fica no PSL, se ele sai do PSL e como que o partido está vendo e está se organizando para disputar essas próximas eleições do ano que vem. Entre outros assuntos, Vladimir Struck se posiciona com relação à questão das invasões que vem acontecendo no município de Sidrolândia, a exemplo do acampamento Jatobá, entre outros assuntos: saúde, educação, infraestrutura, geração de emprego e renda. Confira como é que foi o nosso bate-papo com o pré-candidato Vladimir Struck, o segundo pré-candidato desta bateria de entrevistas que nós estamos fazendo aqui no jornal eletrônico Região News. Marcos, primeiro agradecer, né? Acho que isso aqui é importantíssimo. Vocês da mídia têm um papel fundamental na democracia do nosso país. Vocês são o que levam e que expõem tanto as verdades quanto as mentiras também, né? E a sociedade tem todo o direito de saber, acima de tudo, a verdade e tirar suas conclusões e suas opiniões a respeito do que ela está ouvindo. Então, eu acho que o papel da imprensa na democracia ele é primordial. E vocês estão fazendo isso de uma forma muito democrática, né, e com responsabilidade. Isso que eu acho que é o principal. Obrigado. E agradecer à sociedade de Sidrolândia, dizer que eu faço parte desse município, dessa sociedade. Acho que Sidrolândia é uma cidade que tem uma qualidade de vida muito boa, né? A localização, as pessoas são acolhedoras. Eu tô junto, a gente estava conversando antes, eu tô junto com a minha esposa, com a Priscila, já faz 20 anos, né? Sou daqui do estado, mas nasci em Jardim Lopes da Laguna, ali naquela região. Meu pai era coronel reformado do Exército e a minha mãe era professora. E eu entrei na PRF com 18 anos de idade, foi a minha primeira profissão, né, como registrado efetivamente. E dentro da polícia, você começou com a área de ensino. Eu sou instrutor na área de disciplina de planejamento de ensino e de combate ao tráfico de drogas. Então, faz mais de 20 anos que a gente vem trabalhando na formação de policiais rodoviários federais. O que eu posso te dizer? Que eu vi a minha instituição, Polícia Rodoviária Federal, mudar em razão do ensino, da capacitação e da qualificação. O que eu acho do gestor público? Ele sempre tem uma visão só pensando no aluno. E ele esquece do profissional, que é quem faz e promove a educação, que é o professor. Então eu penso que você, como gestor de um município, você tem essa oportunidade. Escolher profissionais da área de educação, que vai ser a sua secretária de educação, o corpo técnico, respeitar a localidade, respeitar a capacidade de cada um. E o que você tem que fazer? Você tem que qualificar esses servidores. Você tem que ter um olhar diferente para o seu professor. E aí você mudando o professor, com consequência você vai também mudar o aluno. Se você não reconhecer o professor, se você não qualificar, se você não der meios para que ele produza, ele faça algo diferente, como é que você vai querer ter uma qualificação e um ensino de qualidade? E eu vou te falar um exemplo. A gente tem aqui que a gente até às vezes brinca como um país menos desenvolvido, que é o Paraguai. O Paraguai, o professor, ele faz uma qualificação profissional, ele é obrigado a fazer uma qualificação profissional no ano. Então, o que eu penso? Eu não quero fazer a obrigação, mas nós temos que promover meios, cursos técnicos, cursos de qualificação e levar nossos profissionais até para conhecer outros países e entender. Porque muitas vezes ele só olha, ele tem informação na internet ou alguns meios digitais ou por livro, mas ele não visualizou aquilo. Então, eu estou te falando de uma instituição que é a minha, que quando nós buscamos investir no ensino,
nós trouxemos os melhores profissionais existentes no mundo para dentro da nossa instituição e pegamos os nossos profissionais e levamos para fora. Então, quando nós pensamos Polícia Rodoviária Federal, na área de TI, nós pegamos o pessoal que era da área de TI e que qualificamos, capacitamos e fomos levar esse pessoal aonde tinha melhor área de TI de polícia no mundo. Então, eles foram lá, fizeram um curso, visualizaram e voltaram com bagagem técnica para isso. Assim foi na minha área de combate ao narcotráfico, assim foi na área de defesa pessoal, assim foi na área de tiro, assim foi na área de direitos humanos, assim foi na área de humanas e logística e como um todo. Com isso, o que a gente fez? A gente trouxe o conhecimento, a informação e a capacitação para o nosso corpo técnico. E aí nós conseguimos mudar a nossa instituição. E você falou uma coisa que eu fiquei 2 anos como superintendente do trabalho. E uma das coisas que eu bati muito como superintendente do trabalho eram as parcerias públicos-privadas. Por quê? Eu via que tinha uma dificuldade dos pais. Tem os pais que trabalham, aí o pai trabalha, o pai e a mãe trabalham. E aí o filho fica meio período na escola e o outro meio período ele está onde? O pai não está em casa. E muitas vezes a gente via que o filho começava a ter problema porque os 2 pais saíam para trabalhar e você não sabia onde que o filho estava. O filho estava na rua, o filho estava aprontando. O que o município precisa? O município precisa ofertar oportunidade para que a gente ocupe o tempo dessas crianças e para que os pais também possam trabalhar com tranquilidade. Então, o que é fazer? Fazer a parceria com os empresários daqui do município, a gente olhar qual é a natureza do município. É o agronegócio? A gente tem aqui a Seara, agora está vindo a Alfa, né? A gente tem uma rede hoteleira aqui, pequena, mas temos, de qualificada, a gente tem um comércio que está crescendo, que é pujante. Então a gente tem que conversar com essas pessoas e falar como é que estão os seus profissionais. Seus profissionais têm filhos? Tem. Tem dificuldade? Vamos ser parceiro para ocupar o tempo dessas crianças, tirar a criança da rua? Porque é tudo uma consequência, Marcos. Pré-candidato, é óbvio que desenvolver a educação requer investimento pesado, seja na qualificação e até mesmo nas condições de trabalho para esses profissionais. E a questão financeira, obviamente, é o grande desafio do atual gestor e será, obviamente, do futuro gestor. Em Sidrolândia, é um município atípico, nós temos aí aproximadamente 29 assentamentos, 5 aldeias e uma imensidão de áreas na zona rural. São mais de 80 mil hectares na mão da agricultura familiar. Isso demanda de transporte de alunos, escola, enfim, uma série de serviços públicos. Sidrolândia gasta em média por ano 12 milhões de reais só com transporte de alunos entre as empresas terceirizadas e também a frota própria. O grande desafio é fazer a gestão na educação para que sobre recursos para esses investimentos e, obviamente, melhorar esses índices de aproveitamento educacional das nossas crianças. Como que o senhor pretende lidar especificamente com esse tema que é tão polêmico e que hoje consome aproximadamente 30% de tudo que se gasta em educação, vai só com o transporte de alunos? O que alguns veem como dificuldade, eu vejo como oportunidade. Isso é uma coisa que está posta. É aquilo que a gente estava falando, a gente tem que respeitar o município. Nós sabemos que existem os assentamentos, nós sabemos que essas crianças precisam ir à escola e voltar e precisam ter uma qualidade de vida. E a gente sabe também do grau de investimento que isso requer, principalmente da prefeitura, né? Agora, o que a gente tem que fazer? As parcerias público-privada. E ao mesmo tempo também, a gente tem que ter a maturidade para entender a especificação de cada região. Você falou aí de aldeia indígena, você disse de assentamento rural de pequeno porte, de produtor de pequeno porte, produtor de médio, produtor de grande porte. Ok, são culturas diferentes, são meios diferentes de vida e são pessoas com expectativas diferentes de vida também. Então a gente tem que tratar os desiguais de forma desigual, mas oferecendo qualidade para todos. O que para isso precisa? A gente precisa conversar mais com a sociedade. Às vezes o gestor, ele chega, ele acha que ele está propondo alguma coisa que é ideal e ele não viu a população. E muitas vezes as coisas são bem mais fáceis de se resolver do que aquilo que está sendo colocado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu trabalho com o transporte e eu percebo muito. Todo mundo precisa se locomover, seja a pé, seja por meio de bicicleta. Aliás, o transporte de bicicleta aqui no nosso município é gigante, é violento.
e você não tem uma ciclovia no município inteiro. Você não tem uma ciclovia, né? Então é uma coisa para se pensar. Por que a gente não tá? A gente está deixando de atender uma boa parte da nossa sociedade que anda de bicicleta e que, ao mesmo tempo, se a pessoa está andando de bicicleta, ela já está fazendo uma atividade física. Então a gente tem que incentivar isso, né? E ela está andando muitas vezes porque ela quer e às vezes porque ela tem necessidade, porque ela não tem condição de pagar uma gasolina, que Sidrolândia tem um dos combustíveis mais caros do estado e que a gente também tem que se perguntar por que disso, né? E isso tudo tem que ser olhado com muita atenção, porque quem tem que ganhar é a sociedade. Não são classes privilegiadas que têm que ganhar nesse processo como um todo. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu já vi alguns transportes escolares e ali no posto da PRF, eu estou trabalhando ali, eu já parei ônibus, micro-ônibus, que tinha 10 crianças e o micro-ônibus tinha capacidade para 30. Eu falei, por que não põe uma van? Porque é mais econômico, é mais barato e vai atender do mesmo jeito. Quer dizer, eu tenho um veículo que está me gerando mais gasto, e esse gasto é público, e quando é gasto público é dinheiro da sociedade, não é dinheiro meu, e eu tenho que ter responsabilidade nisso. Uma das coisas que a gente quer implementar aqui, e eu fiz isso na Superintendência do Trabalho, que é justamente cuidar de cada centavo daquilo que se gasta e ter responsabilidade também naquilo que vai se gastar. Então, a ideia é nós criarmos uma central e um monitoramento. As nossas viaturas da Polícia Rodoviária Federal, elas são todas monitoradas via sistema. Então, quando eu vou fazer um deslocamento, eu vou fazer alguma coisa, eu tenho o porquê de fazer aquilo, eu não faço por fazer. Mas também o gestor sabe aonde está cada carro e por que está ali e por que está sendo empregado. Então, vai ser assim com a frota da prefeitura também. O gestor, os secretários, bem como os vereadores, que são aqueles que têm o papel de fiscalizar, foram eleitos para isso. E a prefeitura, ela tem que ser transparente, ela não tem que ser uma caixa preta. E eu quero que ela seja transparente, porque aí eu estou mostrando que a gente está tendo muita responsabilidade com o dinheiro que não é meu, que é da sociedade. Então, onde é que está o maquinário da prefeitura? Se você chegar lá daqui 1 ano, 2 anos, vai um tempo para implementar, mas nós vamos implementar. Entendeu? Cada carro vai estar monitorado. Onde é que estão os carros da SAS? Vem cá, Marcos, está aqui no telão aqui. Eu abro, ó, o sistema está me indicando que hoje tem tantos carros que estão em tais locais, e aí eu consigo identificar quem é o motorista, por que ele está indo lá, qual é a função que ele está fazendo. Então esse negócio de usar carro público para interesse particular vai acabar. Em resumo, o senhor acha que a falta de recursos para investimentos no setor educacional está muito ligado diretamente, obviamente, à questão da gestão propriamente dita? Planejamento, né? E você tem uma responsabilidade também com a coisa pública. E principalmente, você tem que ouvir o servidor público, a pessoa que está lá. Ó, eu vou te dizer uma coisa, eu como servidor público, e estou falando aqui em muitos servidores, eu tenho certeza disso. Eu já vi policiais comprarem papel sulfite e colocar lá para fazer um boletim de ocorrência para poder atender a sociedade, porque ele não tinha um papel sulfite, não é obrigação dele, mas ele está fazendo aquilo porque ele gosta. E a maioria de quem é professor é vocação. Ser professor no Brasil é vocação, não é profissão. Ele enfrenta a dificuldade, mas ele tem um amor por aquilo que ele faz. Mas ele precisa ser valorizado. Se ele não for valorizado, se ele não for ouvido, como é que ele vai mudar alguma coisa? E não é só assim. Também na educação, tá? É na saúde, é na infraestrutura, em tudo. Se você dá melhores condições e você respeita a pessoa do servidor, agora, nós vamos separar o joio do trigo. O mau servidor, se ele está como um mau servidor, ele vai responder pelos seus atos, porque a nossa ideia é fazer a implementação de uma corregedoria, com uma corregedoria que faça as sindicâncias e processos administrativos quando tiver um desvio de função. E o desvio de função e o exemplo, que o ditado popular, o exército fala que a palavra conduz e o exemplo arrasta. Então o exemplo tem que vir de cima, tem que vir dos secretários, tem que vir daqueles que estão com os maiores salários até aquele de baixo, para que todo mundo tenha responsabilidade com o que é público. Pré-candidato, o tema agora é saúde, e o tema central da saúde, obviamente, é a resolutividade. O município de Sidrolândia dispõe de uma estrutura bastante ampla com relação à rede de atenção básica, né, da saúde. São 12 postos de saúde distribuídos tanto na área urbana do município como no interior. Mas o grande problema é que há famílias
e pacientes, melhor dizendo, que estão aí há mais de 4 ou 5 meses na fila de espera por um atendimento especializado, seja uma consulta ou até mesmo um exame. Como que o senhor pretende tratar dessa questão, caso seja candidato e eleito? Bom, eu fiquei 2 anos no governo do estado e boa parte do que eu fiquei lá, eu fiquei na área de saúde. Na época, o Dr. Nelson era o secretário de saúde, meu amigo pessoal, e o Lívio, que era o secretário adjunto, também um amigo nosso. E depois saiu de secretário adjunto e assumiu como vereador pelo PSDB. O que eu penso? Eu andei o estado inteiro e a gente olhou a questão de saúde e eu conversava muito com essa classe médica. Porque quando você não é do meio, você tem que ouvir quem é do meio. Porque quem é do meio detém mais conhecimento do que você. Mas muitas vezes, o que precisa? Ter uma visão de fora e ter um choque de gestão e você enfrentar o problema de frente. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já parei pessoas vindo de Campo Grande que o médico, ele é de Campo Grande e ele veio fazer uma cirurgia aqui em Sidrolândia, porque aqui o médico conseguiu operar ele. E se ele fosse esperar um leito, uma vaga lá em Campo Grande, demoraria mais tempo. Então a gente tem que separar também o que é o atendimento básico, o que é média, o que é alta complexidade, entender como é que a gente está fazendo isso, né? Ver a demanda local e buscar as parcerias. O Mandetta é um amigo, é um parceiro da gente e a gente consegue conversar. Eu acho que, Marcos, a gente vinha conversando isso antes, cada secretário ele vai ter que andar, ele vai ter que correr trecho, ele tem que buscar recurso fora, recurso do governo do estado, ele tem que bater na porta do governo do estado, ele tem que correr atrás do governo federal, ele tem que ter um olhar atento para as verbas que ele tem e ele tem que atender a sua demanda. Eu escutei uma vez de uma pessoa que era prefeito em um outro município e ele dizia para mim assim, e ele era médico, e ele dizia assim, Struck, quanto mais a gente melhora a saúde é um buraco sem fundo. A gente melhora a saúde do nosso município, os municípios vizinhos começam a vir para cá. Isso aconteceu com Campo Grande, né? Que uma alta complexidade é a ambulância terapia, né? Que falam, né? Pega o paciente aqui e sai correndo com o paciente que nem louco para Campo Grande para fazer a cirurgia de alta complexidade lá, porque às vezes no município não tem. E eu via o quê? Eu parava vans, Marcos, de Paraguai que iam fazer quimioterapia em Campo Grande. Porque lá no Paraguai ele não tinha condição, ele vinha para cá e o Brasil abria isso. Então assim, isso é uma bola de neve que mas então não tem solução? Tem. Mas é o que eu estou te dizendo. A gente tem que olhar os profissionais locais, ver, não só ouvir o médico, ouvir o enfermeiro, ouvir a atendente que está ali, ouvir a pessoa que está fazendo a limpeza, que muitas vezes e a gente sabe que hoje você não pode deixar muitas vezes o paciente mandando, quanto mais ele fica menos na unidade, melhor para ele, porque ele não pega uma infecção nem nada. Então são esses olhares que nós temos que ater, né? E a gente tem que se atentar para isso. É importante um secretário de saúde que conheça o município, conheça os problemas da região, entenda de gestão e a gente também colocar profissionais das diversas áreas. Não é porque é só o médico que vai ser ouvido, não, todos precisam ser ouvidos. Eu digo para você que às vezes o enfermeiro tem mais conhecimento do que o médico, porque o enfermeiro está tratando às vezes com a sociedade ali e chega no médico e fala, a maioria dos problemas eu já resolvi. E é ele que está conversando, ou às vezes até o assistente social que está atendendo aquela família, e a gente está falando que é tudo uma cadeia de fatores. Quais são o que está gerando mais despesas nos hospitais, nas UPAs aqui em Sidrolândia? Né? Quais são as demandas que mais estão aparecendo? Por que elas estão aparecendo? É por falta de saneamento básico? É acidente de trabalho? Né? Ou é uma virose? O que é que está demandando maior a área de saúde? E como é que a gente pode atacar esse problema para que esse problema morra na raiz e não chegue até um hospital? Bom, pré-candidato, o tema agora é geração de emprego e renda, um tema que o senhor tem um profundo saber. O senhor já foi superintendente do Ministério do Trabalho no estado de Mato Grosso do Sul. Sidrolândia, apesar de ser o município que mais cresce no estado de Mato Grosso do Sul e cresce a passos largos, nós dizíamos isso há poucos dias, e óbvio que esse crescimento é em decorrência da geração de emprego e renda. Bom, nós temos alguns dados aqui que são preocupantes.
Hoje nós temos aproximadamente 3.944 famílias que sobrevivem em Sidrolândia com a ajuda dos programas sociais do governo, Bolsa Família, Vale Renda. E outras 7.458 famílias que ganham até um salário mínimo, ou seja, são famílias que sobrevivem com as condições financeiras extremamente estranguladas, com dificuldade financeiramente falando. Como é que o senhor pretende gerar novas frentes de trabalho e também melhorar as condições de vida dessas pessoas? Bom, eu fiquei 2 anos como superintendente do trabalho. O que eu percebi? Não falta emprego no estado de Mato Grosso do Sul e Sidrolândia é uma ilha à parte. Aqui que não falta mesmo. Mas o que a dificuldade de quem quer contratar? É a qualificação profissional na área para a qual ele precisa. Então, eu tenho uma relação muito próxima com os presidentes da FEComércio, que é o Edson, da FIEMES, que é o Sérgio Long, do Maurício Saito, que é o presidente da FamaSul, do seu Alfredo Zanutti, que é da Associação Comercial. E a gente precisa trazer essa qualificação técnico-profissional para cá. Ouvir o empresário e falar qual é a sua demanda de dificuldade. Não adianta a pessoa estar com um currículo na mão e ela chegar numa empresa e falar, o que é a sua especialização? Não, eu faço tudo, qualquer coisa. Não, mas eu não preciso de alguém que faça tudo. Eu preciso de alguém que trabalhe nessa máquina para mim, mas eu não conheço essa máquina, eu não consigo trabalhar aí. E quando a gente está falando na qualificação, Marcos, aí a qualificação faz com que o teu salário aumenta, o nível de salário aumente. E a gente tenha menos pessoas dependendo de projeto social ou de demanda do governo. E a gente tem que tratar também diferente, né? A pessoa que ela quer um emprego ou ela só quer um salário? Porque tem muita gente que só quer o salário, mas não quer trabalhar. Então a gente tem que ter esses dois olhares, né? Esse olhar crítico e esse olhar com responsabilidade. E vou dizer mais uma coisa para você. Eu não sei se alguém pensou nisso, mas a gente vem trabalhando nesse projeto pensando isso. Sidrolândia é uma cidade com vocação para o agronegócio, né? E a gente não tem escolas técnicos e qualificação profissional nessa área, de formação de profissionais nessa área, né? A gente tem uma escola agrícola em Aquidauana e uma em Dourados, se não me engano, né? Mas por que a gente não pode começar a pensar de forma embrionária num projeto dessa natureza aqui para o nosso município e a gente passar a ser referência também dessa área para o Brasil, não só para Mato Grosso do Sul, mas também para o Brasil. Eu acho que a questão da qualificação de emprego, ela passa, proposta de emprego, ela passa muito pela qualificação profissional. Ocupação para os jovens pré-candidatos. Ocupação, isso aí, a gente começou falando disso, né? Que é da área de ensino, da área de educação. Agora, esse mês, se não me engano, vai ter uma audiência pública promovida pelo Ministério do Trabalho, aqui, em parceria com a Superintendência do Trabalho, que é a respeito do menor aprendiz. Então eles fizeram uma notificação coletiva a todas as empresas, chamando para o menor aprendiz. Mas isso é uma dificuldade, assim, a lei às vezes ela impõe, mas ela não dá condições para que isso aconteça. E aí o empresário também não consegue. O que eu penso em relação a isso, Marcos? Nós precisamos ter uma atenção muito grande para o jovem. Porque esse jovem é um adolescente que às vezes não é que ele quer ir para o crime, mas ele acaba indo, entendeu? Pela ociosidade. Então a gente precisa ocupar o tempo dessa criança. A gente precisa, eu acredito na educação em tempo integral, que ela faz a diferença. Para quem trabalha também, vê de forma diferente o resultado do seu trabalho e se motiva. E a gente tem um processo muito dinâmico ali, onde o município cresce. Então a gente criar áreas de uma escola agrícola, ou então uma horta comunitária que ele vai trabalhar, ou então a gente tem aqui o polo aqui, educacional aqui perto. Vamos levar essas crianças para o esporte, né? Quem quer ser jornalista, quer trabalhar na mídia como você, quem são os profissionais da mídia de Sidrolândia? A gente não pode fazer uma parceria e o Marcos Tomé, junto com outros representantes aqui, ofertar cursos, começar a dar palestra, mostrar para essas crianças qual é o mundo nessa área de mídia, né? E ele vai falar, pô, peraí, eu me interesso nisso, e eu nunca tive essa oportunidade, né? A gente pegar crianças aí que tem aula de inglês e dar essa qualificação para que ele possa sentir valorizado. E eu falo uma coisa assim, também para os pais. Às vezes o pai acha que a única obrigação dele é trabalhar e botar a comida na mesa e o sustento. E ele deixa de dar atenção para a família dele. Nós temos, eu e a Priscila, a gente tem uma filha, mas a gente nunca deixa de conversar com ela todo dia.
Porque se ela não estiver conversando com nós, ela está conversando com alguém. E aí a gente não sabe com quem ela está conversando, porque todo mundo tem... ela está se comunicando. A gente acorda e a gente vai se comunicar e vai interagir e vai conversar com alguém. Se não é melhor ela estar conversando com a gente, que é pai, do que a gente não saber com quem ela está conversando, que é um estranho? Então, e ao mesmo tempo, se for um estranho, eu prefiro que seja um servidor do município que tenha responsabilidade e que está passando uma expectativa de vida melhor para ele. Eu acho que esse é o papel também da prefeitura. Pré-candidato, o tema agora é habitação. Sidrolândia, apesar esse mercado imobiliário estar extremamente aquecido, nós falávamos há poucos minutos, né, que hoje um imóvel em Sidrolândia, dependendo da localidade, é até mais caro às vezes do que um imóvel nas mesmas condições na capital do estado, Campo Grande. Mas nós temos também muitas famílias que são de baixa renda que não conseguem acessar o sonho, né, de ter a moradia, a casa própria. Como é que o senhor pretende, caso seja candidato e eleito, tratar desta questão habitacional para que Sidrolândia possa estar tirando as famílias que estão em condições de miserabilidade, dando a elas condições dignas de moradia? Planejamento urbano, né? E você mesmo disse que a gente tem uma situação aqui, nós temos 28 assentamentos em Sidrolândia, né? É isso. E cada assentamento é uma residência, né? Cada lote de terreno num assentamento é uma residência. Mas como é que isso está sendo aproveitado? Está sendo aproveitado pelos munícipes de Sidrolândia. Eu sei que tem vários assentamentos hoje que é ocupado por pessoas de fora, pessoas que moram em Campo Grande, que inclusive são eleitores em Campo Grande, que têm uma vida em Campo Grande e aqui já estão com um lotezinho para passar o seu final de semana de lazer e diversão. E muitas vezes tem moradores daqui que estão em busca disso e não tem essa oportunidade. O que eu quero fazer? A gente quer fazer um censo mesmo, mas um censo com responsabilidade e tornar isso público, fazer uma parceria junto com os vereadores, porque os vereadores andam e cada vereador tem o seu nicho eleitoral, tem o seu, né, que ele andou, que ele conhece. Então vamos fazer uma parceria para fazer uma coisa em que o interesse público está acima de um interesse de pessoas, entendeu? Não é o prefeito que vai ganhar, não é o vereador, todos ganham, né? E a sociedade vai ganhar. Então eu acho que você primeiro fazer esse mapa, ter esse mapa, apresentar e divulgar, ele é importante. Correto. Nós temos aqui em Sidrolândia uma pessoa que eu acho ele fantástico. E quando você está falando justamente de moradia, e às vezes a pessoa fala, mas o da classe baixa não tem uma casa. E quem é da classe média, tem muitos que não tem casa própria, que vivem de aluguel até hoje. Então, esse sonho da casa própria não é só da classe baixa. Também eu acho que é de todas as classes. Tem muitas pessoas que abdicam da sua casa porque não conseguem, ou porque investiram num negócio e aí deixaram de comprar a casa para poder ter formular o seu negócio. Eu acho que a gente tem uma pessoa aqui que é o Juriati, que é uma pessoa que conhece Sidrolândia como ninguém, é um excelente de um profissional, e que a gente tem que pensar o município de Sidrolândia na parte de urbanismo e desenvolvimento, porque vai abrindo lote para um lado para outro, amanhã ou depois a gente tem um problema. Como é que isso está se interligando? Está se pensando a cidade como um todo? A gente está projetando para que a cidade cresça de forma ordenada e amanhã ou depois a gente não tenha gargalos de trânsito, de locomoção ou problemas dessa natureza? Como é que isso está sendo feito? Ou cada um... Eu estou vendo um monte de lote abrindo em Sidrolândia, alguém está pensando isso está sendo planejado, está sendo discutido com a Câmara Municipal, está apresentando isso para a sociedade? Ou são pessoas que estão única e exclusivamente com o interesse de ganhar dinheiro em cima disso? E aí, amanhã ou depois a gente tem um problema com o município, né? Eu falo que lá atrás, quando abriram os 28 assentamentos, discutiram com a sociedade de Sidrolândia se era isso mesmo que a sociedade queria. Porque hoje, você disse uma coisa que é importante, 30% do que a prefeitura arrecada está sendo gasto com isso. Qual é o retorno disso? A maior população está nesse meio ou está no perímetro urbano e está passando dificuldade aqui em razão do que foi feito lá atrás. E será que o que está acontecendo hoje, Marcos, daqui a 10, 15, 20 anos, não será o futuro problema de Sidrolândia? Então, você ter responsabilidade é muito importante. E você pensar, o que você está executando hoje tem consequência no amanhã.
Então a gente tem que projetar a cidade para isso. Pré-candidato, nós temos um problema, não vou dizer problema, uma situação, por assim dizer, porque todos têm direito, até constitucionalmente, né, direito à moradia, ao ir e vir, enfim, acesso à saúde, educação. Em Sidrolândia nós temos um caso típico da falta de programas habitacionais, que é o acampamento Jatobá. As famílias invadiram a área pertencente à União, na ferrovia, uma área de 14 hectares, porém essa área é nobre, fica no centro da cidade, a poucos metros da Avenida Dorvalinho dos Santos, que é o metro quadrado mais caro do município de Sidrolândia. E ali as famílias estão se estabelecendo, muitos estão construindo casas de alvenaria de forma desordenada, à margem do poder público municipal de Sidrolândia. Como é que o senhor pretende, caso seja candidato e eleito, tratar deste assunto? Vale ressaltar que as famílias que ali estão, obviamente, invadiram aquele espaço, né, em decorrência da falta de moradia. E elas estão hoje ocupando uma área nobre da cidade. Como é que o senhor pretende tratar disso? Os fins não justificam os meios. Eu venho de uma instituição que é legalista. E eu acredito nas leis do nosso país. Quando eu saí, a gente foi pré-candidato e saiu candidato a deputado estadual, algumas pessoas que ocuparam uma área de forma ilegal em Campo Grande e no município de Jardim, se não me engano também, me procuraram. O senhor é do meio policial, tem um conhecimento, pode nos ajudar? A gente ocupou essa área de forma ilegal. Eu falei, eu posso ajudar vocês da seguinte forma, eu vou desocupar essa área. Entendeu? Porque vocês tomaram uma área que não é de vocês. Então, essa motivação, Marcos, e eu digo mais para você, tá? Isso aí não deve nem chegar na próxima, não deveria chegar no próximo mandato. Porque quem perde com isso é a sociedade. Você cria uma instabilidade. Nós temos que defender a propriedade privada. Se ela é privada, você trabalhou e você comprou aquilo. Ninguém tem direito de invadir, seja por qualquer motivo for. Porque sempre vai ter um motivo para fazer o errado, né? E a gente sempre escuta isso. Eu não paguei, meu carro está vencido porque eu esqueci de pagar, né? Isso não justifica, porque é uma obrigação sua. Não é uma obrigação do Estado ficar te lembrando. Eu estou passando dificuldade, então eu vi um terreno vazio ali, eu fui e entrei ali. Entendeu? Mas não pode, ali é que é uma propriedade privada. Então nós temos que ser legalistas e a gente tem que defender a propriedade privada de todo mundo. Porque se a gente está falando que vale a invasão urbana, daqui a pouco também está ocorrendo a invasão rural. Daqui a pouco é índio que está invadindo outra área, sem terra que está invadindo uma fazenda, terrenos desocupados aqui em Sidrolândia que estão sendo invadidos e tem alguém por trás. Eu sou da polícia e a gente sempre, quando a gente vai olhar um segmento e olhar uma situação, a gente busca informação e tudo aquilo que precede aquilo que ocorreu. E a gente sempre sabe que tem alguns movimentos que se organizam, estão por trás disso, e pessoas que estão ganhando, muitas vezes, para que aquilo aconteça. Essa área que você está se referindo, que eu conheço, realmente, eu concordo com você, é uma área nobre, quem está perdendo é a sociedade, e a pessoa está construindo uma casa ali, ela está irregular. O atual prefeito, a atual Câmara de Vereadores, o Ministério Público e o Judiciário tem que intervir, porque aquilo é um ato ilegal, né? Senão estão prevaricando, é o que eu entendo, tá? Eu como servidor, se eu tomei conhecimento de algo que está irregular, que está contrário à lei, eu tenho o dever de obrigação de agir. Foi para isso que eu fui colocado lá. A sociedade espera de mim que eu sempre faça o certo e que eu não haja no excesso, mas que eu haja no estrito cumprimento do dever legal daquilo que me cabe. Mas quem perde com essa situação são todos. Amanhã ou depois tem alguém de outro município e fala, tá fácil invadir a área urbana lá em Sidrolândia, tá? Junta um grupinho, vem um carro, um ônibus aqui e começa a invadir a área. Como é que você vai ter controle disso? Né? Então quem perde com isso é a sociedade. Agora, para candidato, o problema existe, né? Isso partindo do princípio da legalidade, do que pode, do que não pode, enfim, do que preconiza as leis do nosso país, o senhor está coberto de razão. O problema é que a dificuldade existe, as famílias lá estão construindo casas de alvenaria, conforme a gente já comentou, e de forma desordenada. O governo federal recentemente editou um programa chamado REURB, que permite às prefeituras, inclusive nessa área, que é uma área da União,
E a justificativa da prefeitura para não intervir é justamente esse, né, de que o problema é da União e de quem lá estão. A dificuldade é que está no município de Sidrolândia. Então, a sociedade de Sidrolândia, no modo geral, olha para isso e o problema é no quintal de casa, muito embora a área seja da União e às vezes a classe política, por questões políticas, né, não quer se envolver pelo fato do assunto realmente ser extremamente melindroso e complexo. O problema, em resumo, existe. Se o atual governo, a atual gestão não resolver o problema, como é que o senhor pretende resolver essa demanda? O problema não se transfere, o problema se resolve. Se você for colocado na posição de prefeito, não é para você achar justificativa para você não executar aquilo. Você tem que buscar a solução desse problema, apresentar isso para a sociedade, chamar a sociedade também, chamar os vereadores para participarem disso, provocar uma audiência, trazer o Ministério Público e o Judiciário para essa audiência e dizer aonde está o problema, qual é a dificuldade, que forma que nós vamos agir. Notificar essas pessoas. E outra, Marcos, o espaço estava lá. Eu lembro que já discutiram nesse espaço fazer uma feira, fazer um local de livre comércio, ou fazer uma praça, algo que dê para as pessoas caminharem, brincarem com as crianças, andarem de bicicleta. Ali eu já vi vários projetos, nenhum foi executado. E aí quando se começou a se falar muito do local, né, o local falou, pô, o local existe, não está sendo ocupado, vamos lá e vamos ocupar. Essas pessoas que hoje estão lá são as mesmas que invadiram a área do Jockey Club, que houve uma autorização judicial para desocupação, reintegração de posse. Houve uma parceria, e eu estava na Secretaria de Segurança Pública na época, o pessoal me pediu isso, a gente também provocou isso daí junto, veio o BOP, veio a Força Policial para acompanhar a desocupação e aquela área foi limpada. Né? Então tentaram um local, não conseguiram êxito, desocupou ali e foi para outro. E muitas vezes, algumas daquelas pessoas são pessoas que já têm até casa aqui em Sidrolândia, né? E que defendem o certo praticando o errado. Então, quando nós falamos assim, a gente quer um país diferente, o país diferente começa pela gente, não começa pelo outro não. O que é certo e o que é errado. Não existe meio certo. O meio certo é eu justificar o meu erro, né? E se a gente quer um país diferente, nós temos que ter a conduta diferente. Respeitar o que é do outro. Pré-candidato, último tema aqui do nosso bate-papo, estamos ouvindo o pré-candidato do PSL, Vladimir Struck. O último tema do nosso bate-papo é a agricultura familiar, a gente falava um pouco a respeito disso, né? Demos uma pincelada aí durante o nosso bate-papo. Temos aproximadamente 29 assentamentos, são 28 assentamentos, mais uma comunidade que também é tratada como um assentamento. Como tornar essas áreas, né, que estão na mão de pequenos produtores, aproximadamente 80 mil hectares hoje na mão da agricultura familiar, como tornar essas pequenas propriedades de fato produtiva para que o homem do campo se fixe no campo, né? Eu acho que o grande desafio da próxima gestão e também da atual é fazer com que esses assentamentos de fato se tornem produtivos. Qual que é a sua política pública nessa área? Bom, eu vou voltar naquele tema que a gente discutiu. Primeiro fazer um mapeamento, identificar essas pessoas que lá estão, se elas de fato são moradores de Sidrolândia ou não, quais são as dificuldades e qual é a vocação, Marcos, de cada assentamento. O assentamento é na área de leite, é na área de piscicultura, é na agricultura, qual é a área? E aí, quais são os meios e recursos que a prefeitura detém para poder fomentar aquilo? Não adianta dar a terra e não dar os meios para que a pessoa produza e querer que ela produza. Nós temos aqui hoje o Banco do Brasil, o Bradesco, o Sicob, Sicredi e outros bancos aqui existentes aqui no município de Sidrolândia. E temos várias empresas, até multinacionais aqui. Como é que nós vamos fazer essa parceria? Vamos chamar essas pessoas, né, tentar dar uma linha de crédito ou buscar uma linha de crédito para que essas pessoas produzam, mas efetivamente comprar isso e não simplesmente no período de campanha falar, nós vamos fazer, e aí passa 4 anos e não faz e o problema está aí. Esse problema não é de hoje. Quando o prefeito lá atrás, quem foi o prefeito que fez esses assentamentos, ele fez o assentamento pensando em dar terra. Eu vou dar terra para a pessoa produzir o que na terra? Ele não pensou isso? E quantos prefeitos passaram desde esse fato que até agora não se resolveu? Eu vou dar um exemplo para você. Em Aquidauana, eu estava superintendendo o trabalho. Tinha uma comunidade que eles eram artesãos.
eles produziam materiais de artesanato, eles estavam com um galpão cheio de artesanato para poder, que eles produziram para vender. Sabe qual que era a única dificuldade que eles tinham? Eles não tinham meio de locomoção para pegar o artesanato e ir até a feira de Aquidauana para poder vender o seu produto. A prefeitura tinha um monte de carro, faltava só uma conversa e um ajuste fino para que isso acontecesse. E uma outra coisa que nós fizemos também, nós temos aqui a exposição, né? A gente está falando que vários municípios têm eventos que já são marcas do município. Maracaju tem a festa da linguiça, São Gabriel tem porco no rolete, Aquidauana fez a festa da farinha. Nós precisamos, a prefeitura precisa encampar um evento que fomente aquilo que é produzido no município, para que isso vire no evento e que ele possa produzir e possa fazer a sua entrega. Nós temos aqui a exposição, recentemente foi feita pelo Rogério Menezes, um show de evento, bacana, mas aquilo foi do Sindicato Rural. A prefeitura precisa, em parceria não só com o Sindicato Rural, mas com o comércio, com a Seara, com todos, entendeu? Fomentar e falar, vamos fazer um grande evento e vamos fazer uma marca de Sidrolândia, e essa marca não é a marca do atual prefeito, é uma marca da cidade, é uma marca que independe da pessoa que fez. Quem está no cargo não pode ter a vaidade de achar que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você não fez nada, né? O que você fez? Você entrou, você está de passagem, você está entregando uma cidade melhor para a sociedade. Amanhã depois você deixa de ser prefeito, você vai tocar a tua vida normal e andar no município onde você está de cabeça erguida, sabendo que você buscou fazer o melhor para aquela cidade. Eu acho que esse é o papel. Pré-candidato, agora o tema é livre, então vamos falar um pouco das articulações políticas, né? Depois de ter passado aí por vários temas da administração pública. O ano que vem é o ano eleitoral, as convenções partidárias estão marcadas aí para o final do mês de maio, início do mês de junho. O senhor hoje é a principal figura no município de Sidrolândia do PSL, né, com exceção do atual prefeito Marcelo de Araújo Ascoli, que também é de vosso partido. Eu acho que a primeira pergunta relacionada a essas questões políticas, está havendo ou não uma conversa com o prefeito? O senhor é pré-candidato do PSL, o prefeito é do PSL, como é que é essa situação partidária? Vamos esclarecer. Eu sou colega de faculdade, amigo pessoal da senadora Soraya Tronic, né? Nós fizemos faculdade junto. Ela teve um comitê aqui em Sidrolândia que nós construímos esse comitê, trabalhamos para ela e viemos caminhando junto. Eu tenho uma conversa, um compromisso com ela e ela tem um compromisso para conosco, para mim, com a minha esposa, com o meu sogro, com as pessoas da nossa família e as pessoas que andaram na campanha junto com a gente e que ergueram e defenderam a bandeira do Bolsonaro, né? Então a gente sabe quem fez a campanha para o Bolsonaro. Apesar, e eu estou dizendo para você assim, o Marcelo é um amigo, é uma pessoa que eu respeito, conheço, apesar da gente não estar conversando, não ter um relacionamento, mas porque ele está no exercício do mandato dele e eu estou tocando as coisas que correspondem à minha vida e aos interesses que o grupo que a gente representa hoje está. O Marcelo não faz parte desse grupo. O Marcelo não fez a campanha do Bolsonaro aqui no estado. Ele não levantou a bandeira Bolsonaro, né? Seja pelos motivos que ele entenda dele. Isso não depende de mim. Eu não estou no PSL, eu estou no Patriota, eu fui candidato pelo Patriota, continuo no Patriota, né? Então um agafe jornalística aí só para registro, mas eu está afiliado do PSL. Por essa razão estamos tratando como pré-candidato do partido. O meu compromisso, o nosso compromisso é com a senadora Soraya e com o presidente Bolsonaro. Eu disse para você, Marcos, nós defendemos algumas bandeiras. Nessa eleição nós tínhamos duas vertentes muito fortes e nós olhamos o quê? Valores familiares, valorização do que é privado, respeito ao privado, né? A legalização e mais direitos humanos para os humanos direitos e não para o bandido, não para o vagabundo. Foram algumas bandeiras, dentre outras, que nós defendemos. Valorização da classe empresarial, né? Que o país cresça, seja pujante, seja grande, que as pessoas sejam mais patriotas, comecem a olhar mais a bandeira do seu país, comecem a admirar mais aquilo que é para ser admirado.
que ela respeitem o pai de família, que respeite você que está trabalhando e que a pessoa que está desempregada, que a gente consiga dar um emprego para ela, dar qualidade de vida e dar dignidade humana para ela. Em relação à parte política, o que nós fizemos? Nós já tínhamos protocolado, porque a atual direção do PSL não tinha aqui do município não tinha feito a prestação de contas e essa prestação de contas não tinha sido realizada. Bom, nós fizemos esse trabalho junto ao diretório estadual em Campo Grande e a prestação de contas hoje já foi protocolada, já foi aprovada pela Justiça Eleitoral aqui de Sidrolândia, então ela está em dia. Então o que nós estamos fazendo agora? Próximo passo é nós colocarmos, e já foi passado a nominata de quem irá compor, né, o diretório municipal de Sidrolândia, do partido. Aí você me diz assim, mas o Bolsonaro vai continuar no PSL? Se ele não continuar, para o partido que for, o nosso compromisso é com a senadora Soraya, que é a nossa maior líder aqui no estado, e nós vamos acompanhar essa mesma, porque nós não fizemos uma campanha para o Bivar e para o PSL. Nós fizemos uma campanha baseado nos princípios que sustentavam essa campanha e do quais nós não abrimos mãos. Isso que as pessoas têm que entender. Nós não estamos defendendo uma bandeira partidária, nós estamos defendendo aquilo que nós somos e que nós não abrimos mão. Se naquele partido isso não estiver muito claro, nós vamos para outro. O que nós estamos fazendo? Nós já temos algumas pessoas que se apresentaram como pré-candidatos a vereadores. Então nós estamos pegando pessoas de diferentes segmentos da sociedade que estão com brilho no olho de querer trabalhar em prol dessa sociedade, cada um na sua área. Então nós vamos começar uma base de vereadores, isso nós já temos alguns pré-candidatos para isso, né? E estamos construindo esse partido para que isso aconteça. Vai ser uma eleição diferente, porque não vai ser uma eleição de coligação. Então eu penso que esse corpo muito uníssono, com o mesmo pensamento, que não vá fazer política aceitando qualquer coisa e conchavo para chegar lá no poder. Não é mais importante para nós chegar no poder. O mais importante é a forma como nós vamos caminhar e a gente chegar lá de forma muito limpa e cristalina e a gente chamar amanhã depois toda a imprensa, chamar você, chamar a sociedade e dizer assim, olha gente, nós caminhamos dessa forma, você, povo de Sidrolândia, achou que isso é interessante para você e por isso você fez esse voto de consideração e é dessa forma que nós vamos construir esse município em conjunto, né? Então é dessa forma que nós estamos pensando política. Pré-candidato, o senhor pretende ir para o PSL, se mantém no Patriotas, porque agora... O meu compromisso é o que eu te falei e volto a falar, é com a senadora Soraya. Então e até porque você pode mudar de partido até 60 dias antes da eleição. Perfeito. Mas eu te digo para você que hoje nós estamos com, em razão do PSL, o Marcelo não é o nosso candidato, até porque ele não representa esse coletivo de pessoas com esse pensamento. Eu respeito as ações dele e aquilo que ele construiu para a vida dele, mas não coaduna com aquilo que nós pensamos, entendeu? Isso não quer dizer que ele está certo ou errado, isso quer dizer que nós pensamos de forma diferente. E ele está fazendo a construção daquilo que ele está projetando para o grupo dele, para a vida dele, né? E nós, com o nosso. Você disse, política é feita, né, de gestos, né? Mas, ao mesmo tempo, política, da forma como nós fazemos, é feita também de princípios. E esses princípios nós não abrimos mão. Pré-candidato, então haverá um determinado momento em que o prefeito Marcelo Ascoli será convidado a se retirar do partido, se assim ele não fizer? Com certeza. E ele tem toda a liberdade de escolher, né, o partido que ele vai. Com certeza o PSL não será. Até porque esse grupo todo, nós já definimos isso, né? Ele levantou algumas bandeiras que eram bandeiras diferentes daquilo do presidente. E aí não dá liga até para a gente caminhar em conjunto. E a gente não quer também falar, não, nós estamos com o Marcelo por algum interesse que não seja o interesse daquilo que a gente tem de princípios. Eu falei para você, Marcos, e eu volto a falar muito, frisar muito nisso. Nós não abrimos mão daquilo que nós somos. E quem a gente é a nossa base ética e aquilo que nós acreditamos. A hora que eu mudar aquilo que eu falo com aquilo que eu estou agindo, eu estou enganando alguém. E nós não queremos enganar ninguém e as nossas ações são de formas muito transparentes. E eu não dependo da política para viver e quem está com a gente também não depende. Nós não queremos
amanhã ou depois, se Deus assim quiser, e a sociedade, porque começa dela, ela entender que esse projeto que nós estamos construindo é válido, todos estão convidados a vir com a gente, porque é público, então eu não tenho que esconder nada de ninguém. Eu estou lidando com alguma coisa pública. Se amanhã ou depois nós estivermos lá, né? Amanhã ou depois eu vou conversar com todos os ex-prefeitos que tiveram e dizer para ele, falar assim, Marcos, o que foi que você acertou? E o que foi que você errou? Né? Eu não sou dono da razão. É claro que eu tenho que ouvir todos, entender e ver aquilo que é melhor para que a gente possa conduzir esse município para a prosperidade. Agora, pegando um gancho nesse espírito político do nosso presidente Jair Bolsonaro, que é um pouco radical nas suas ações, nas suas medidas e até mesmo no formato de tratar a questão administrativa, o senhor acha que esse espírito será colocado em prática aqui no município de Sidrolândia? E quando eu faço essa pergunta, eu me refiro, obviamente, às articulações políticas, à forma de fazer os arranjos políticos, as composições com os demais partidos. Como é que o senhor pretende pavimentar o caminho, primeiro para ser o candidato, né, do grupo, e aí, sendo o candidato, para chegar à prefeitura? Se esse grupo entender que a gente é a pessoa para estar encabeçando isso, eu já me coloquei à disposição. Né? É claro que eu conversei com a minha esposa, conversei com a minha filha, conversei com a minha família a respeito disso. Não sou uma pessoa que vivo sorrindo, né? Tô rindo e tal, mas sou uma pessoa que trabalha muito. E eu acredito nos princípios, e nesses princípios eu não abro mão. O que nós vamos fazer? Eu acho que tem muitas pessoas que talvez estão só olhando o que o Bolsonaro fala, mas não estão prestando atenção no que ele faz e no que a equipe dele está fazendo. A minha preocupação, Marcos, eu iria ficar preocupado se ele tivesse de mão dadas com a Venezuela, que está um país em crise, em frangalho, né? Nós lutamos contra o comunismo, nós lutamos contra o socialismo. Eu luto para que as pessoas tenham dignidade, para que a gente tenha um Estado, e quando eu falo Estado, estou falando do governo como um todo, seja ele municipal, estadual ou federal, que ele intervenha menos na vida das pessoas, as pessoas tenham mais poder de controle sobre aquilo. E que ele também busque o básico, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura, são papéis que ele tem que agir, né? Buscar assistência social, conversar com os diferentes faz parte do processo. Eu converso com todos, eu tive no governo do estado, eu conversava com pessoas do DEM, do PT, do MDB, de todos os partidos, né? E como superintendente do trabalho eu atendia o presidente de sindicato do trabalhador e da classe empresarial, atendia o político de qualquer partido, e eu nunca tratei as pessoas em razão do partido que ela representa, mas eu sempre busco tratar as pessoas, e eu acho que esse grupo nosso, eu vejo isso também, tratando o interesse público. Então assim, é um vereador que é do PT, mas ele apresentou um projeto que a sociedade está ganhando, não importa, vamos encabeçar isso e vamos fazer com que isso aconteça, entendeu? Porque quem ganha é a sociedade. O que não pode é eu ficar só numa briga demagógica e a sociedade perdendo. Eu acredito que o país está avançando. Bem ou mal, o país está avançando. Se esse país melhorar, todos nós ganhamos. Então eu quero que o nosso presidente dê certo, né? E esse é o nosso pensamento. E eu quero que o município de Sidrolândia seja um município referência, não no estado do Mato Grosso do Sul, é no Brasil, né? Hoje, para quem assistiu o jogo Brasil e Senegal, para quem não conhecia Senegal é o 9º país no mundo com índice de IDH, melhor IDH de desenvolvimento, né? E por que não? Sidrolândia não pode ser um dos municípios do Brasil com maior IDH de desenvolvimento. O que nós precisamos para isso? Dar a mão, trabalhar, baixar a cabeça, produzir, fazer com que as coisas aconteçam, mas para as pessoas que tenham dignidade. Eu sempre disse isso para todo mundo e venho falando de forma muito clara, tá, Marcos? Você quer melhorar de vida sem prejudicar ninguém e trabalhando de forma honesta, sou parceiro seu. Agora, se você me pedir algo errado, mesmo que seja para você ganhar ou para que eu ganhe, você encontrou uma pessoa errada. Então eu acho que você tem que conversar com outro. Mas eu não tenho essa dificuldade até, porque a gente se pontua muito antes
E aí a pessoa que está até com um interesse errado, ela já fala, não vou nem conversar, que é polícia, né? Então já não vem conversar o errado com a gente, entendeu? Acho que ele já pensa antes, fala, não vou pedir porque vai dar problema. A algema está na cintura do homem, aí é difícil. Mas, Struck, muito obrigado pelo nosso bate-papo, desejamos sucesso para você nesta caminhada. A gente sabe que é um desafio, tanto pessoalmente falando, como familiarmente falando, é um desafio em todos os sentidos. Construir uma candidatura, né? Você está nessa pré-caminhada, conversando com as demais pessoas que você acha que devem, enfim, e também as lideranças, as pessoas que querem o bem de Sidrolândia, é um desafio em todos os aspectos. Então, sucesso, que bom que a gente tem pessoas que de alguma forma se dispõem a participar da vida pública no momento em que o país atravessa a maior crise política e também de política e ética e moral do país. Enfim, a gente tem pessoas bem intencionadas que estão dispostas a colocar o nome para disputar um cargo na vida pública. Sucesso, os microfones à disposição. Marcos, eu que agradeço, admiro o seu trabalho, penso que essa imprensa que vocês fazem, ela é essencial e ela leva a informação para aquela pessoa que muitas vezes não nos conhece e é uma oportunidade. A gente está colocando uma oportunidade mais. Eu digo assim, a política muda e transforma as vidas das pessoas, mas a política errada, ela muda também, mas ela muda para o mal. E o que eu penso? Que quanto mais a sociedade de Sidrolândia tiver candidatos, que ela possa pensar, refletir e falar, olha, eu gostei dessa proposta, essa proposta tem tudo a ver com aquilo que eu penso que é o melhor para o meu município. E não pense só em você, pensa no seu município, né? Quando a gente vai sair a candidato e a gente está se colocando o nome a candidato, a gente está abrindo mão de boa parte da nossa vida privada para atender o interesse público. Eu já faço isso como policial, mas a gente tem que fazer isso com muita responsabilidade. Então eu desejo para aquelas pessoas também, para todos que queiram se lançar candidato, ou que já se lançaram e que vão estar na eleição do ano que vem, que tenha maturidade e que pense primeiro no cidadão, antes de pensar em si, porque aí eu acho que o município vai ganhar. Quem estiver lá, que conduza a coisa pública com muita responsabilidade e serenidade. E, mais uma vez, agradecer a vocês e desejar ao povo de Sidrolândia aí sucesso, paz, né? E que a gente possa desenvolver o nosso município e ter cada vez mais uma melhor qualidade de vida. E com Deus sempre, né?